tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Eu sou a Renata e esse aqui é o início de um projeto que eu andava cozinhando há algum tempo. E agora, finalmente, ele saiu do forno, pelo que a gente pode ver. Existem alguns motivos para eu estar aqui. Existem alguns motivos para eu começar esse canal. E como apresentação, eu gostaria de não só me apresentar, não só apresentar um pouquinho desse canal, que pode, claro, se modificar ao longo do tempo, mas também, por que não dizer e contar os motivos pelos quais que me motivaram a fazer ele. Eu decidi criar este canal. Eu não vou listar por ordem de importância, mas eu vou deixar no finalzinho as duas grandes importâncias, aquelas que me pesaram, inclusive uma em especial, que toca muito meu coração. Mas eu comecei a perceber que as pessoas elas nem sempre entendiam muito bem o que seria uma naturopatia, o que seria a naturopatia vibracional, o que seriam Tem muita gente falando muita coisa legal na internet, né? Mas assim, com abordagem terapêutica, como as terapias, as ferramentas, como elas podem na prática ajudar, como elas funcionam, como elas podem ajudar, o que pode ser bacana de colocar em prática no dia a dia. Porque para mim o importante não é, como terapeuta, não é deixar o cliente, o paciente, seja lá, quem me procura, deixar que a pessoa fique dependente de mim. Ela precisa entender. Eu tenho uma cliente que eu trato há mais ou menos uns 5 para 6 anos, e uma vez ela virou para mim e falou assim: Renata, eu sou capaz de comprar tudo que você vender. Aí eu falei: nossa, que credibilidade eu tenho, né? E ela falou: sim, porque eu conheço você a fundo e há algum tempo, e você vive o que você prega, o que você planta, o que você ensina. Então, esse é um dos motivos. E por que não compartilhar coisas que eu sei que fazem sentido para mim, e não só pela bagagem de estudos, desses mais de 11 anos de estudos como terapeuta, mas porque não para, né? O estudo ele não para, ele não tem que parar, né? Mas não só por causa disso, mas compartilhar. Inclusive isso também tem um pouquinho a ver com o último motivo que eu vou mencionar aqui. Mas assim, por que não, sabe, deixar aqui gravado? E aí eu me lembro também de um outro cliente. Esse eu passei atendendo ele há muito tempo. Ele eu atendi por uns 8 anos, mais ou menos, e a gente ainda se fala muito. Ele mudou de vida, foi uma coisa maravilhosa a vida dele, e ele virava para mim e falava assim, eu não vou mencionar nomes, tá, porque eu não perguntei para as pessoas, mas algumas pessoas também já me disseram isso, mas ele foi o primeiro, então isso ficou muito marcado na minha cabeça. Ele falou assim: Rê, você não sabe como você é egoísta. Nossa, aquilo me pegou. Falei: como assim, eu egoísta? Sim, você não sabe como você está sendo egoísta, não compartilhando isso tudo que você fala, que você faz, que você vive. Eu falei: ai, caramba. Respira. Olha, isso tem algum tempo, por isso que esse canal está em banho-maria já há um tempo, e agora ele está saindo do forninho. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, entre outras coisas que você pode ver aqui no canal, explicações de cada ferramenta que eu conheço, explicações do fundamento das ferramentas, como aplicar algumas coisas no seu dia a dia. Enfim, dá pra gente dissecar coisas. Por falar nisso, seria muito importante, se você está assistindo esse vídeo, por favor, comenta comigo o que você gostaria de ver por aqui. Aqui eu posso abordar desde alimentação, ferramentas,
a prática, como acontece, como funciona, o que a naturopatia vibracional pode fazer por você, coisas desse tipo, né? E alguns insights, e por que não contando alguns casos sem citar nomes, detalhes, absolutamente. É só mesmo para criar uma conexão, quem sabe eu estou falando de uma pessoa e estou falando de um caso parecido com o seu. Quem sabe? Vamos lá. E sobre terapeuta, ser terapeuta. Bom, eu sou terapeuta há mais de 11 anos. Eu estudo há mais de 11 anos. Há mais de 11 anos atendendo pessoas, tanto online quanto presencial. Antes a minha formação era jornalismo. Eu passei também pela faculdade de Direito, a qual não terminei, pela de Engenharia, a qual não terminei, mas eu fiz jornalismo. Eu trabalhei alguns anos em alguns locais e por causa de um burnout, eu comecei a questionar certas coisas na minha vida. E foi aí que eu me tornei terapeuta. A minha formação começou por uma curiosidade. Ao me tratar, eu falei, nossa, que coisa legal, eu vou aprender acupuntura. E entrei na escola de medicina chinesa. E eu fiquei impressionada com os resultados. E daí eu percebi que, apesar das agulhinhas e etc., do trabalho com o corpo, as energias, elas estão ali, tudo é feito de energia, acupuntura. A medicina chinesa é muito mais do que aplicar agulhas. E aí eu fui para as terapias, claro, as vibracionais, as energéticas, pelas quais eu passei pelos florais, pela aromaterapia, pela cromoterapia, pela cristaloterapia. Eu fui parar em tantos lugares incríveis, tantos lugares incríveis. Trabalhei com constelação familiar e eu fui parar no mental e, por que não, a PNL, a hipnose e a psicossomatização das coisas, onde estão o nosso corpo, que não é só o corpo físico, é o nosso corpo energético, mental, o corpo astral. Oi! Nós somos seres tão intensos e imensos que eu falei, caramba, eu nunca mais vou parar. Eu estou apaixonada. E nisso eu continuo a estudar, eu continuo a viver, eu continuo a compartilhar. E agora é essa a minha ideia. Compartilhar isso por aqui. Compartilhar isso com quem tiver essa conexão de energia, quem sabe. É um canal que está começando do zero. É um canal que está começando mesmo com o propósito mesmo de compartilhar. E aí eu gostaria de mencionar mais um motivo, inclusive. Há algum tempo, aliás, na época da faculdade de jornalismo, eu era muito tímida. Eu fiz jornalismo, eu falei, eu vou ter que acabar com essa timidez. Eu não acabei. Nas vezes que eu precisava passar por uma câmera para fazer as aulas, né, para fazer as provas, eu fazia provas dobradas para não ter que fazer, entregar o material gravado. Eu tinha vergonha. Eu cheguei a trabalhar em rádio durante 6 anos da minha vida. E nesse tempo de rádio, eu fechava todas as janelas que tinham... Assim, as pessoas podem ouvir minha voz e tal, mas eu fechava todas as janelas para ninguém me ver. E é uma das coisas que é um dos motivos pelos quais esse vídeo está aqui. Porque é uma das tantas coisas pelas quais eu passei como terapia e que eu trabalhei isso comigo. Por que o medo do julgamento? O que está por trás do medo do julgamento? O que está por trás do medo das pessoas acharem o que eu vou... Se eu estou certa, se eu estou errada, mas eu falei, gente, mas isso não é sobre as pessoas, isso é sobre mim. E qual o problema de expressar aquilo que está aqui dentro de mim? Então isso ficou numa das minhas etapas das terapias da vida, porque, claro, apliquei tudo, né? Eu continuo aplicando tudo o que eu vivo comigo, o que eu vivo com os meus clientes. E o que eu aprendo, eu aplico. E por que não eu mostrar para mim mesma que sim, eu já posso passar por isso.
Depois desse aprendizado, eu já apareci em TV algumas vezes, não como trabalho, né? Mas como personagem, até com a minha mudança de carreira. Uma vez como na mudança de carreira e uma vez como personagem no caso de falando sobre acupuntura em bebês e tal, em crianças. Foi a coisa mais fofa do mundo. Mas enfim, isso já passou. Depois disso eu cheguei a dar aulas, depois disso eu cheguei a ter um grupo grande que a gente falava, que a gente fazia lives e tal. E eu falei, pô, acho que agora eu tô pronta para o YouTube. Mesmo assim, ainda demandou um tempinho. E aí sim, tá aqui. Aqui estou. Será que eu tô mesmo com esse medo todo? Será que eu preciso desse medo todo? E para que o medo, né? E para que o medo? Isso aí a gente pode até conversar sobre algum outro caso. Então esse é um outro grande motivo que me fez estar aqui. E tem um motivo muito importante. Alguns poucos meses, uma pessoa que eu tenho um grande apreço, um grande carinho e uma grande admiração que eu, assim, eu não consigo ter palavras para dizer, inclusive grande gratidão até. É uma pessoa que trabalhou por 30 anos com a naturopatia. Ele trabalhou, ele pregou, ele aprendeu, ele lidou com a naturopatia. E nisso, ele deu aulas, ele criou um legado, ele escreveu livro. Mas assim, por ter começado numa idade um pouco mais avançada, né? Seus 50 anos, talvez, mais ou menos. O que acontece é que não houve em nenhum momento essa coisa do compartilhar questões e situações com grandes números como pela internet, que você pode alcançar outras pessoas. Ele formou mais de 300 pessoas na naturopatia vibracional, que é a que eu também trabalho, né? E eu percebi que agora ele ficou doente, mesmo porque já está nos seus 83 anos. Pessoa que nunca não toma remédios, uma coisa maravilhosa, uma saúde incrível, mas assim, o corpo sente uma hora, né? E aí precisou olhar para isso. Eu percebi que ele percebeu que o legado dele foi deixado, porém ele podia ter se expandido. Eu não sei se aqui está um legado, mas eu não quero chegar, de repente, aos 80 anos, 90, com aquela sensação de que eu poderia ter deixado alguma coisa, ter inspirado alguma coisa, ter compartilhado alguma coisa. Eu não quero deixar para depois. Eu quero começar agora. E por que não começar agora? Na verdade, eu já queria ter começado antes, mas o agora chegou. É isso. O nome dele é o professor Gilson Lopes, que eu vou deixar aqui a minha homenagem no início desse canal, como primeiro vídeo deste canal, né? E eu posso chamá-lo de sogro, inclusive, com muito orgulho, mas assim, eu como terapeuta profissional que sou, eu tenho muita admiração por ele. Então, eu espero que... Bom, ele já está se recuperando, graças a Deus, muito bom. Ele já está se recuperando. E eu espero que esse legado que ele deixou, que eu possa ser um fiozinho, né? Por que não? Que eu possa deixar um pedacinho, um pouquinho que a gente consegue alcançar, um pouquinho que a gente consegue compartilhar. E por que não? Fazer o bem às pessoas. Todo terapeuta tem isso. Todo terapeuta tem essa coisa do não só querer se salvar, mas querer salvar um monte de gente. Eu não quero salvar mais ninguém, eu já passei por isso. Mas é compartilhar, por que não? Como diz aquele cliente, né? Parar de ser tão egoísta. E por que não? Se faz sentido para mim, quem sabe faz sentido para você também. Então é isso. Esse é o início
de um projeto que começa pequenininho, como tudo, mas tem um potencial, tem a disposição, tem a vontade, mas também tem leveza de ir longe, longe, porque aqui tem carinho, aqui tem disposição, aqui tem estudo, aqui você não vai ver, eu não vou, aqui não tem achismo, aqui não tem conclusões precipitadas, aqui você vai ver estudo, aqui você vai ver leveza, aqui você vai ver seriedade. É isso. Se você ficou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se fez sentido para você, por favor, dá uma força. Se inscreva no canal, ativa o sininho, vai que, né, o próximo vídeo também faz sentido para você. Deixa aqui algum comentário. O que você gostaria de ver? Qual é a dúvida que você tem sobre as terapias naturais, as terapias orientais, as naturopatias, as terapias que entram, as ferramentas que entram nesse universo maravilhoso de tratamentos de saúde conhecidos como complementares, alternativos, naturais, não importa. Mas eu acho que se faz sentido para você, faz sentido para mim. Se faz sentido para mim, faz sentido para você, bora, vamos compartilhar, tá bom? Então é isso. Eu agradeço de coração mais uma vez e até breve.